Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre as barreiras da aprendizagem. Nós sabemos que inúmeras crianças, principalmente no contexto pós-pandemia, têm apresentado significativa dificuldade escolar, quer seja no momento da alfabetização, quer seja depois, no momento em que precisam compreender textos, ter uma fluência de leitura e tudo parece muito complicado. Mas qual será a diferença entre dificuldades e transtornos da aprendizagem? Você já ouviu falar de dislexia? Vem comigo que eu te explico. E aí, galera, eu sou a professora doutora Marília Seno e se você por acaso caiu de paraquedas nesse canal, aproveita para se inscrever, divulgar para os seus amigos e saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as barreiras da aprendizagem. Dificuldade, transtorno, dislexia, descalculia, o que é isso? Como eu faço para saber se o meu filho, o meu aluno, o meu paciente tem um transtorno da aprendizagem? E se eu desconfiar que ele tem, o que eu preciso fazer? Quem avalia? O que a gente faz na escola? Vamos lá? Vamos conversar sobre isso então. Gente, barreiras para aprender. Eu vou dividir aqui em duas grandes categorias. Aquelas crianças, aqueles alunos que têm alguma barreira escolar, alguma dificuldade acadêmica, algum problema pedagógico no momento da aprendizagem. Então a gente pode classificar em dificuldade ou em transtornos. E qual será que é a diferença entre um e outro? Gente, vamos lá. A dificuldade de aprendizagem pode acontecer em qualquer etapa escolar e ela tem diversas causas. Mas a dificuldade, ela é passageira, ela é mais simples que um transtorno. Se eu perceber que a criança está enfrentando alguma barreira, quer seja por uma questão pedagógica, de repente ela não se adaptou a uma professora nova, a uma nova escola, mudou de cidade, mudou o período de aula, a melhor amiguinha saiu do colégio, começou a aprender um conteúdo que é um pouquinho mais difícil no começo, por exemplo, a tabuada. Ela pode apresentar, por um determinado tempo, uma dificuldade para enfrentar aquele momento. Pode ser que ela precise de ajuda profissional de fora da escola. Se ela tiver com uma questão emocional, por exemplo, falecimento de alguém da família, uma separação dos pais ou de repente um ambiente desfavorável emocionalmente que pode estar interferindo no crescimento, no amadurecimento pedagógico dela, a gente pode precisar de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de um psicopedagogo. Geralmente, a intervenção na dificuldade de aprendizagem é rápida. Ela vai atuar diretamente naquele ponto de alteração. Em questão de semanas ou meses, a criança não vai mais precisar de ajuda. Ela também pode se beneficiar do reforço escolar, que ajuda bastante nesses casos, principalmente quando a origem é pedagógica. Porque no reforço, num período contrário ao de aula regular, ela vai ter uma ênfase maior, mais direcionada por um professor com uma menor quantidade de alunos para atuar nas dúvidas dela, para esclarecer as dúvidas dela. Então, vamos anotar aqui para a gente não esquecer. A dificuldade, ela é passageira, ou seja, tem cura, mediante a intervenção necessária. E a gente viu também que a causa da dificuldade pode ser ambiental, alguma coisa que está acontecendo no ambiente, ou pedagógica. Vamos colocar uma barra aqui, pedagógica educacional. Então, o que isso quer dizer? Que a causa, ela é extrínseca. O que quer dizer extrínseca, gente? Que ela está fora do indivíduo, ela não faz parte da criança. Prestem atenção nisso, porque vocês vão ver o que acontece no transtorno. Vamos lá então, gente.
transtorno da aprendizagem. Nós temos aí os famosos transtornos específicos da aprendizagem, que podem ser a dislexia, a descalculia e a desortografia. Cada um desses transtornos específicos precisa ser avaliado por um profissional especializado para que a gente não tenha diagnósticos equivocados. O diagnóstico somente vai poder ser fechado após 6 meses de intervenção direcionada. Esses são os pressupostos trazidos pelo DSM-5. Então, ninguém vai chegar em qualquer profissional que seja e sair com um laudo na mão. Esse foi um cuidado tomado a partir de 2013, porque a gente sabe que muitas crianças acabavam saindo de uma consulta já com o laudo na mão. E aí nós ouvíamos aquelas histórias dos pais quando vinham procurar um atendimento, né? Ah, meu filho tinha dislexia, mas já sarou. Meu filho tinha TDAH, mas melhorou, passou. E assim, gente, os transtornos da aprendizagem, o TDAH também, apesar dele não ser classificado como um transtorno, não tem cura. Eles são intrínsecos aos indivíduos. A criança nasce com eles. É uma condição neurobiológica, ela é orgânica. Então, vamos escrever aqui que é intrínseca, está na criança, tá? A partir do momento que eu digo que a condição é intrínseca, eu estou dizendo que ela não tem cura. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Que quanto mais cedo essa condição for percebida na criança, ele vai ter um tratamento e vai ter melhores chances de progresso escolar e um menor comprometimento emocional. Porque o que acontece nos casos de transtorno, gente, por mais que as crianças tentem, elas não vão conseguir ter o mesmo desempenho pedagógico dos colegas, porque existe uma alteração, uma limitação na hora, por exemplo, da dislexia, de fazer uma conversão letra-som, que é uma falha na habilidade fonológica, de consciência fonológica, e isso é orgânico. Por mais que ela se esforce, ela precisa de ajuda especializada de uma equipe interdisciplinar. E ainda assim, ela tem direito por lei. Vamos escrever o número da lei aqui, gente. Ó, a lei 14.254 de novembro de 2021. Essa lei garante atendimento integral às crianças com transtornos específicos da aprendizagem, TDAH e outros transtornos da aprendizagem. Gente, por essa lei, elas têm direito a adaptações curriculares, que são alguns ajustes, modificações que a escola vai fazer no dia a dia e no momento das avaliações, para que essas crianças consigam tirar nota 10. Assim como seus demais colegas. A gente vai fazer um vídeo só disso porque tem muita coisa para falar sobre essa lei, mas vamos continuar aqui, gente. Como ela é intrínseca, não tem cura. Então, a dislexia, a descalculia e a desortografia não tem cura. Os transtornos específicos da aprendizagem vão continuar com o indivíduo durante todo o seu percurso escolar, toda a sua vida, e ele vai aprender a desenvolver estratégias para lidar de uma melhor forma com essas condições. Elas podem acontecer em diferentes níveis. Então, eu tenho crianças que desde o primeiro, segundo ano escolar, quando começam ali a se alfabetizar, apresentam uma dificuldade muito grande e os pais procuram ajuda, porque passam 6 meses, passam 12 meses, 1 ano, e a criança não se desenvolve pedagogicamente como seus colegas. Aí ou a escola faz um encaminhamento ou os pais procuram ajuda e acaba sendo percebido, identificada a dislexia. O que acontece, gente? Por que precisa de 6 meses de intervenção? Alguns casos que chegam têm as mesmas manifestações, as mesmas características, e eu não consigo, na minha avaliação, no primeiro olhar, falar, pai, isso é um transtorno específico. Não, pai, isso é só uma dificuldade.
Por quê, gente? Porque pelas questões envolvidas na pandemia, essas crianças ficaram com muitas falhas nos estímulos. Então, elas trazem a mesma manifestação, tanto sendo crianças com dificuldade, como aquelas com transtorno. Eu preciso de um tempo de 6 meses para que eu, durante o processo de intervenção, estimule essas habilidades que eventualmente podem ter falhado lá atrás, no momento da alfabetização, para que eu consiga monitorar o progresso dessa criança, desse paciente. Se eu observar que ele apresentou uma melhora significativa nesses 6 meses e já equiparou o seu desenvolvimento com os demais colegas, ok, era uma dificuldade e ela foi sanada, é alta para esse paciente. Se eu perceber que apesar de eu intervir, de eu oferecer atividades direcionadas, de eu estimular da forma adequada, essa criança mantém as mesmas características e as mesmas manifestações iniciais, como troca de determinadas letras, dificuldade em fazer relação letra-som, disfluência na leitura, dificuldade de interpretação textual, tudo isso vai depender do grau dessa dislexia. Aí sim, eu posso bater o martelo e fechar meu diagnóstico como um transtorno específico da aprendizagem. Mas uma coisa, gente, que é muito importante, desde o momento que essa criança chega para uma avaliação, significa que ela tem um atraso. Então, de qualquer forma, ela vai precisar de um tratamento, independente do diagnóstico. E, desde esse primeiro momento, ela também tem direito a ter as adaptações na escola até que se confirme ou descarte a hipótese diagnóstica, ok? Pessoal, isso que eu tinha para contar para vocês hoje nessa aula. Eu quis falar um pouquinho sobre as diferenças entre dificuldade e transtorno. Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo dos pais, e o que eu quero lembrá-los e deixar evidenciado aqui o principal de todo esse vídeo é a importância de procurar ajuda o quanto antes. Então, se você é pai, não caia naquela história de espera mais um pouquinho, cada um tem o seu tempo. Não é verdade, gente. Um atraso é um atraso sempre. E independente do diagnóstico que for dar, se ele tem um atraso, um déficit, essa criança precisa de estimulação, precisa de um tratamento. E mais uma coisa, pessoal, procure profissionais especializados. Todas as semanas eu recebo pacientes na minha clínica que estiveram durante meses em intervenção, que têm características de uma dislexia e que em momento algum essa hipótese foi sequer citada para os pais por outros profissionais anteriores. Então isso é muito grave, pessoal, porque a intervenção ela é totalmente diferente num caso de dificuldade e num caso de transtorno, ok? Pessoal, se inscreva aqui no canal, não deixe de compartilhar com os seus colegas, veja outros vídeos que nós temos sobre dislexia, TDAH, síndrome de Down, autismo, atraso de fala no nosso canal. E se você tem alguma dúvida, deixa lá no nosso Instagram que eu volto aqui e respondo para vocês. Até a próxima!